Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcel Magalhães e eu tô aqui para mais um Tira Dúvidas. Bom, em um dos grupos que eu participo aí, chegou a seguinte dúvida: como eu monto uma função if-e? Ou seja, traduzindo isso, como eu posso usar a função if com os operadores de comparação? Bom, primeiro de tudo, a função if é uma função lógica. Se a gente for lá no site da Microsoft e olhar a documentação, a gente vai ver que a função if ela testa uma condição e retorna verdadeiro ou falso na seleção dessa condição. Esse é o conceito dela. A sintaxe dessa função ela é bem simples, tem três parâmetros, né? O parâmetro de teste da condição, o retorno do teste se for true ou o retorno se for falso. Então, se a gente olhar essa função escrita, né, em um caso de teste de idade, a gente vai ver que eu tenho lá a função if, testa a idade se ela for maior ou igual a 18, então ele vai testar se idade é maior ou igual a 18. Se for verdadeiro, retorna maior de idade. Se for falso, essa condição, retorna menor de idade. Então esses retornos aqui são rótulos que eu criei, que eu posso devolver no teste da minha condição. Então a função if ela é bem simples, né? Faz um teste e retorna um verdadeiro ou falso, e aí você pode fazer um rótulo, retornar número, enfim. Ela testa e verifica se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você tem o primeiro retorno. Se for falso, você tem o segundo retorno. É muito comum utilizar a função if no dia a dia, eu acho que ela é uma das mais populares aí que tem, né, e que a gente utiliza bastante, e a gente faz teste de condições múltiplas. Né? Então é normal testar múltiplas condições. Como por exemplo, vamos olhar aqui a nossa base de dados. Eu tenho aqui uma base de dados com F, estado civil e quantidade de filhos. Vamos supor que a gente precisa identificar nessa base de dados aí clientes que residam em Santa Catarina e sejam casados ou tenham mais que um filho. E aí a gente vai rotular esses clientes que atingem essas condições como cliente-alvo. Cliente que não atinge, a gente vai rotular como fora do perfil. Tá? Então percebam que eu tenho aí um cenário que eu preciso testar três condições. A UF, que o cliente reside, o estado civil dele e a quantidade de filhos. Então eu preciso testar essas três condições e retornar alguma coisa. E percebam também no joguinho de palavras. O F igual a Santa Catarina e estado civil casado ou quantidade de filhos maior que 1. Como que a gente escreve essa função no Power BI? Então aqui eu já tenho o retorno, né? Eu criei uma coluna. Aqui a gente pode ver, eu criei uma coluna com a função DAX utilizando a função if. Tá? E aí o meu retorno está aqui, cliente-alvo ou perfil fora. Eu criei uma coluna porque eu estou fazendo um teste linha a linha. Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui de teste? If, cliente, né? Se a UF dele é igual a Santa Catarina e o estado civil igual a casado ou quantidade de filhos maior que 1, retorna aqui cliente-alvo. Se não, perfil está fora. Então percebam que ele testa três situações. Se o cliente é de Santa Catarina e ele é casado ou tem filhos maior que 1. Vamos dar uma olhada aqui no retorno. Então o cliente é de Santa Catarina? É de Santa Catarina. A primeira condição ele cumpriu. E o cliente é casado? É casado. Ou o filho é maior que 1? É maior que 1. Cliente-alvo. Vamos ver a segunda condição. O cliente é de Santa Catarina? Santa Catarina. E é casado? Não, ele é solteiro. Ou quantidade de filhos maior que 1? É maior que 1. Então ele é cliente-alvo. Então percebam aqui o joguinho de palavras, né? Santa Catarina e casado ou maior que 1 na quantidade de filhos. Então aqui é uma condição ou outra. Estado civil ou quantidade de filhos. Aqui atingir a condição verdadeira, eu retorno o verdadeiro. Então tá lá, cliente-alvo, porque ele é de Santa Catarina e uma condição de estado civil ou uma quantidade de filhos aqui que ele teve que cumprir. Vamos olhar a terceira linha, cliente UF Paraná. Então aqui ele já não cumpre com a planilha 1 aqui, o F, Santa Catarina. Né? O valor de UF aqui para Santa Catarina ele já não cumpre, apesar de ele ser casado ou ter quantidade maior de filhos aqui que 1,
é um perfil fora porque ele não cumpriu com o requisito de Santa Catarina. Já o nosso quarto resultado aqui, ele cumpre com o perfil sendo de Santa Catarina, mas ele é solteiro e tem quantidade de filhos aqui menor que 1. Ou seja, ele é de Santa Catarina, mas as condições casado ou filhos maior do que 1 ele não atinge, por isso que o perfil é fora. Embaixo, ele já não atinge aqui no Santa Catarina, né? Ele é solteiro, apesar de ter a condição maior que 1. Então percebam que eu tenho que entender na função if, na verdade, é como eu vou trabalhar com os operadores e ou. Como que eu vou construir isso? Porque se eu tirar o parênteses aqui, vocês viram que tem um parênteses, se eu remover esses parênteses, olha lá o que vai acontecer na minha massa de dados aqui embaixo. Quase todo mundo virou cliente-alvo. Por quê? UF São Paulo, Estado Civil solteiro, quantidade de filhos maior que 3. Eu estou verificando aqui, Santa Catarina e Estado Civil casado, ou quantidade de filhos maior que 1. Então ele viu aqui, não é Santa Catarina, não é casado, mas tem quantidade de filhos 3 aqui, então ele virou cliente-alvo, quando na verdade eu não quero isso, né? Eu quero que o meu cliente-alvo seja de Santa Catarina e também seja casado ou tenha mais que um filho. Por isso, os parênteses, para que ele retorne o valor necessário para nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A função if ela é bem tranquila de trabalhar, a gente só precisa entender esses conceitos dos operadores mesmo, e ou, né? E aí é fácil de escrever a função e ter o retorno aí que você precisa. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o pessoal, né? Vamos formar uma rede bem legal aí de conhecimento em Power BI. E valeu e até a próxima, galera. Um abraço.